عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله كافة للناس بشيرا ونذيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال تعالى إن عليهم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن عليكم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله. Respeitados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hoje vou falar de uma arma que nós temos no nosso corpo, cujo sabemos que a arma depende do uso. Quando mal usada, mata. Se não controlar a arma, vai disparar e vai matar. Então, esta arma que nós temos no nosso corpo é, sem dúvidas, a língua. A língua que nós temos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que preservar o que está entre dois lábios e os dois pés, então eu vou dar a ele também a garantia do Jannat. E serei responsável, vou interceder a favor deste para entrar no Jannat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam estava a referir a língua e a nossa parte íntima. Quem conseguir controlar essas duas coisas, ele entrará no Jannat. Porque se formos a analisar, são os dois órgãos principais mentores de todos os problemas. A língua bem usada é a mesma que faz com que o homem entre no Jannat. É a mesma que faz com que o homem seja bem falado, que aquele conversa bem, fala bem com as pessoas. Mas se a nossa língua é obscena, falamos tudo o que é pejorativo, insultamos, então praticamente as pessoas não vão nos ver bem. Não vão nos ver bem devido à língua. Então, esta língua tem benefício e tem prejuízo. Depende do nosso uso. Quando nós sabermos usar esta língua, então iremos também lograr êxitos aqui no Dunya e no Akhirah. Um homem sábio foi perguntado: por que você fica muito tempo calado? Ele disse: jarrabtu lisani, eu experimentei a minha língua, fawajadtuhu sab'an aquran, encontrei que esta língua é um animal feroz que morde. Fakhashitu in khalaytuhu, eu tive receio se eu largar esta língua e falar sem controlar, an ta'aqarani, que vai me morder. Este sábio diz que eu fico calado porque experimentei a minha língua e vi que ela não tem diferença com um animal feroz. Que se fiquei com receio, se eu deixar, não controlar, então vai me morder. Um poeta disse: ihfaz lisanak,
ihfadh lisanaka, wala taldaghannaka. Controla a tua língua, que não te morda a tua língua. Pois, quantas pessoas estão sepultadas que morreram devido às suas línguas? Quantas pessoas que estão sepultadas e morreram devido às suas línguas? E as suas línguas é que os mataram. O que nós falamos pode trazer repercussões desastrosas para as nossas vidas, para as nossas pessoas, para as nossas famílias, devido àquilo que nós falamos. É por isso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam exortou os sahabas acerca da língua. Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu diz certa vez: eu estive na viagem com Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e durante o percurso aproximei-me de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eu disse ao mensageiro de Allah: fala-me alguma coisa que possa me beneficiar, que vai me fazer com que eu entre no Jannat e vai me salvar do fogo infernal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam respondeu para Mu'adh bin Jabal: innaka sa'alta an 'azimin wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Você perguntou algo muito de muita importância e que é fácil fazer, praticar para aquela pessoa que Allah facilitou. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois disse: ta'budu Allah wa la tushrik bihi shay'a. Primeiro, tens que adorar Allah, não associa Allah. Wa tuqima as-salah, é fazer o salat. Os 5 salat devem ser devidamente feitos. Não podemos negligenciar. Então o Rasul estava a ensinar ao Mu'adh bin Jabal: wa tuqima as-salah, e fazer o salat. Wa tu'ti az-zakah, e dar o zakat. Wa tasuma Ramadan, e jejuar no mês de Ramadan. وتحج البيت إن استطعت إليه السبيل, e fazer o hajj se conseguires. De seguida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse para Mu'adh: ala adulluka ala abwabil khair. O Mu'adh, não posso eu te indicar as portas do bem? Mu'adh bin Jabal disse: com certeza, o mensageiro de Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: as-sawmu junna. O jejum é um escudo contra o pecado. Porque quando a pessoa estiver de jejum, ele tem a tendência é de controlar tudo o que ele faz, evitar tudo o que possa quebrar o seu jejum. Então o Rasul diz: as-sawmu junna. O jejum é um escudo. É um escudo. Wa sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara. E a caridade apaga o pecado, assim como a água apaga o fogo. E depois diz: salatu rajul fi jawfil layl. E o salat de um homem na meia-noite. Na meia-noite. Isso dá o Jannat também. Não é? Porque no dia de Qiyamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depois disse: tatajafa junubuhum anil madaji', que eles separam-se das suas camas. Não é? Essas pessoas serão no dia de Qiyamah solicitados para entrar no Jannat sem ajuste de contas. Depois Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse ainda para Mu'adh bin Jabal: awala adulluka ala ra'sil amr wa amudih wa dharwat sanamih. O Mu'adh, não posso te indicar para, não é, a cabeça do assunto e o pilar e o topo da corcunda. Mu'adh bin Jabal disse: eu disse ao mensageiro de Allah: indica-me. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: ra'sul amr al-islam. O assunto principal aqui é o Islam, seja muçulmano. Wa amuduhu as-salah. E o pilar do Islam é o salat. É o salat.
E depois disse, وَذَرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ. E, portanto, o cume disto é sacrifício no caminho de Allah. O sacrifício no caminho de Allah. E no fim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, أَوَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ. Não posso te indicar, não é, algo, não é, que controla tudo isso, que possa controlar tudo isso. Mu'adh bin Jabal disse, o mensageiro de Allah, fala para mim, fala para mim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pegou na língua dele e disse, Kuffa alayka hadha. Controla isto. Mu'adh bin Jabal, fora de imaginar que a língua seria tão perigosa assim, sou o mensageiro de Allah. A inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Será que nós seremos castigados por aquilo que nós falamos? Que eu sabia que o que nós praticamos, agora o que nós falamos, seremos castigados? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, Thaklatuka ummuka ya Mu'adh. Que a sua mãe esteja privada de ti, o Mu'adh. وهل يكب الناس على النار بوجوههم أو مناخرهم إلا بحصائد ألسنتهم. Você acha que as pessoas serão atiradas no inferno? Não serão atiradas no inferno senão pela colheita ou resultado das suas línguas. Aquilo que as suas línguas fizeram, aquilo que eles falaram, é o que vai fazer com que sejam arrastados pelos rostos ou pelos narizes até o Jahannam. Então, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a chamar a atenção a Mu'adh bin Jabal, que controla a sua língua, Certa vez, Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu foi para a casa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Quando chegou à casa de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, encontrou Abu Bakr Siddiq que estava a puxar a língua dele. Depois da morte de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr Siddiq, que já era o khalifa, o líder dos muçulmanos a nível mundial, Umar bin al-Khattab ficou admirado e perguntou, Ya Khalifata Rasulillah, ou sucessor do mensageiro de Allah, Ma hadha, o que estás a fazer? Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu respondeu para Umar, Inna hadha awradani al-mawarid. Esta língua me fez ter problemas. Esta língua me fez ter problemas, me fez chegar em lugares que não devia chegar. Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhu, costumava pegar a língua dele e dizia, fale o bem, vai se beneficiar. Ao uskut, qabla an tandama. Ou minha língua, fala coisas boas, vais ter benefício. Ou então mantenha-te calado antes de te arrepender. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu subia no monte de Safa e Marwa, em Meca, e ele gritava alto, ou minha língua, fale o bem, ou mantenha-te calado, E assim faziam, era o medo que os sahabas tinham. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Sagrado Corão, Wa inna alaykum la hafidhin, que vocês têm anjos de guarda, Kiraman katibin, são generosos, são honrados, e eles escrevem, Ya'lamuna ma taf'alun, eles sabem tudo o que fazeis. Tudo o que nós fazemos, eles sabem, estão conosco. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. O homem não pronuncia uma palavra sequer, a não ser que ele tenha raqibun, um guardião, atid, presente. Um guardião presente. Você escreveu, você falou, ou disparou, porque já não é falar, disparou, escreveu.
tudo que nós formos a falar está sendo escrito. É por isso que no dia de Qiyama será retirado o livro, será apresentado o livro de tudo que nós fizemos. E o homem vai admirar. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Wallah, que livro é este? Eu apenas falei uma palavrinha, também já está escrito aqui. ما لهذا الكتاب, que livro é este? Que não deixa nem pequena coisa, nem grande coisa. A não ser que está a contabilizar, escreveu tudo o que eu fiz. O que eu falei também está aqui escrito. É por isso, os ulamás estavam a dizer que hoje em dia nós estamos mais preocupados com a nossa aparência, o nosso vestuário tem que estar devidamente, o nosso cabelo devidamente, o nosso rosto antes de sair de casa estamos a espelhar, será que estou bem ou não? Acho que tudo isso conseguimos, até conseguimos controlar certos males, mas o homem não consegue controlar a movimentação desta pequena flecha de carne que está na sua boca. Não consegue controlar isso. Consegue controlar coisas grandes, mas pequena coisa o ser humano não consegue controlar. Abdullah bin Tawus, rahimahullah ta'ala, ele diz que o meu pai, Tawus, rahimahullah ta'ala, um grande tabi'in, diz que ele costumava pedir desculpas às pessoas, porque ele ficava muito tempo calado. Ele dizia assim, jarrabtu lisani fawajadtuhu la'iman. Eu experimentei usar a minha língua a falar, mas vi que a minha língua é cruel, que a língua é cruel. Por isso eu prefiro manter calado. Um poeta diz, an-nutqu zaynun was-sukutu salama, fa idha nataqta fala takun miktharan, ma in nadimtu ala as-sukuti bimarratin kama nadimtu ala al-kalami mirara. Olha, quando o falar é uma beleza, é claro, falar é belo quando for bem falado. Diz que o falar é uma beleza. An-nutqu zaynun, falar é uma beleza. Was-sukutu salama, mas o calar é paz. Depois diz, ma nadimtu ala as-sukuti bimarratin, nunca me arrependi por ter me mantido calado sequer uma vez. Kama nadimtu ala al-kalami mirara, mas me arrependi várias vezes de ter falado. Arrependi várias vezes de ter falado. Esta nossa língua, é por isso que eu disse no início, é uma arma que mal usada mata. Nós disparamos contra as pessoas, falamos mal das pessoas. E Allah está a chamar a atenção. A língua tem muitos pecados mal usados. É por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith narrado por Imam Tirmidhi, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, diz que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, cada dia que amanhece, os nossos órgãos do nosso corpo, eles repreendem a língua, dizem para ele, istaqim, ittaqillaha fina, teme Allah, ó língua, teme Allah, fa inna nahnu bik, nós estamos por ti, dependemos de você. Fa in istaqamta istaqamna wa in iwajajta iwajajna. Se você continuar firme, também estaremos firmes. Mas se você estar torto, nós também estaremos tortos. É isso. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vai explicar a perigosidade da nossa língua. É por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na prática ensinou. Certa vez, a sua esposa Aisha radiyallahu anha falou da sua rival, a Sofia radiyallahu anha. Disse, a Sofia é uma baixinha. Falou. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, olha, laqad takallamti bi kalimatin law muzijat bima'il bahr lamazajatuhu. Você falou uma palavra, Aisha, que se fosse misturada essa palavra com a água do mar, poderia modificar a água do mar. E ela falou de um homem, de alguém, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, olha,
ما أحب أن أتكلم بإنسان وإن بي ما كذا وكذا. Eu não gostaria de falar de alguém enquanto eu tenho defeito X e aquilo. Esta é uma forma de podermos controlar a nossa língua. Esta é uma forma de podermos controlar a nossa língua. Certa vez, um homem quis discutir com um homem piedoso de nome Ahnaf bin Qais. O homem, há certas pessoas que vêm, não é? Induzido pelo Shaitan, vão provocar a ti, para você falar. Então, o homem quis falar, insultar o Ahnaf bin Qais, rahimahullah ta'ala. Ahnaf bin Qais, rahimahullah ta'ala, manteve-se calado. O homem, às vezes, o calar faz bem, não é? Quando calamos, alguém pode gritar, até fica irritado porque você não está a responder. Então, o homem gritou para Ahnaf bin Qais, rahimahullah ta'ala, e depois disse para ele: "Lau takallamta bi kalimatin la tasma'anna 'asharan." Se você tivesse falado uma só, responder uma palavra, poderia ouvir 10 palavras de mim. Veja o que ele disse. "Walakin in qulta 'asharan la tasma' wahidatan." Mas eu digo para ti, se você me insultar 10 vezes, não há de ouvir um insulto da minha parte. Se você me insultar 10 palavras, 10 vezes, você não há de ouvir um insulto da minha parte. Esta era a maneira como aqueles homens, não é, seguraram, levaram os ensinamentos de Nabi sallallahu alaihi wasallam e eles colocaram nas suas vidas. Não é? Havia um homem que disseram que ficou 20 anos sem falar do dunya, palavras fúteis do dunya. E ele o que fazia? Ele pegava na tinta e na esferográfica e colocava aqui na sua orelha. Quando falasse alguma coisa, depois escrevia: falei isto. E no fim do dia, ele contabilizava o que falou. Até este ponto. Para nós até podemos dizer: mas este estava bem mesmo. Mas era o medo que eles tinham de poderem escorregar devido às suas bocas, às suas línguas. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam chamou esta atenção, não é? Que olha, as pessoas serão atiradas no Jahannam devido àquilo que lograram pelas suas línguas. Por aquilo que eles lograram pelas suas línguas. Que tenham atenção daquilo que vocês falam, não é? As línguas têm muitos pecados. São, entre eles, a calúnia. E Allah subhanahu wa ta'ala proibiu a calúnia. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Ninguém pode caluniar ao outro. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ. Será que um de vós gostaria de comer a carne do seu irmão vivo? Então evitem. Allah diz, evitem isso. E Allah diz: وَلَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُ. Nenhum povo pode zombar de outro povo. É possível que aqueles sejam melhor que eles. Nem uma mulher da outra mulher, pode ser que aquela seja melhor que ela. Na visão de Allah, perante Allah subhanahu wa ta'ala, não podemos subestimar alguém. Então, respeitados irmãos, temos que tomar a atenção daquilo que nós falamos, temos que controlar aquilo que nós dissemos, porque tudo o que nós estamos a proferir, o que estamos a falar, está sendo controlado pelos malaicas, está sendo escrito. Então, se falarmos o bem, inshallah, nós teremos o bem. E se nós falarmos mal, também teremos o mal. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que dê a compreensão a todos nós. Jazakumullah khair.